No século XV, Portugal e Espanha eram as duas grandes potências marítimas da Europa. Eles decidiram dividir as terras que hoje são conhecidas como América em duas partes, principalmente no Tratado de Tordesilhas. A leste ficaria as terras destinadas a Portugal e a oeste as terras destinadas à Espanha. Tanto Portugal quanto Espanha trataram meio de ocupar as terras aqui que eles haviam selecionado. Brasil, por exemplo, Pedro Álvares Cabral chegou aqui em 1500 tomando posse em nome do rei de Portugal. E a Espanha fez o mesmo. Estava estabelecida assim, a América Portuguesa e a América Espanhola. Mas por que a América Portuguesa converteu-se principalmente em Brasil, num único país, e a América Espanhola acabou tornando-se vários países e várias repúblicas? Isso é o que nós vamos falar hoje. Olá amigos, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Antônio Carlos e aqui nós falamos sobre história e muito mais. Hoje eu quero falar para vocês por que o Brasil permaneceu como um país unificado e as colônias espanholas acabaram se separando ainda mais de Portugal e se tornaram repúblicas. Mas antes eu quero pedir a você, inscreva-se no canal, deixe seu like, ative o sino de notificações para nos ajudar nesse processo de crescimento e a produzir cada vez mais conteúdo, tá bom? Meus amigos, a primeira coisa que nós precisamos entender é que tanto a colonização espanhola quanto a colonização portuguesa tiveram muitas características iguais e muitas características diferentes. E isso vai resultar exatamente no processo que vai levar à separação desses países, tanto da Espanha quanto de Portugal, e por que o Brasil acabou se tornando um gigante na América do Sul e o restante da América Espanhola ficou todo dividido. Bom, primeiramente é importante dizer que tanto Portugal quanto Espanha, eles tinham políticas diferentes com relação às restrições do que podia e o que não podia ser feito aqui na América. Portugal proibia veementemente a criação de escolas, universidades, fábricas, tudo que pudesse gerar mecanismos que pudessem voltar-se contra a coroa portuguesa. A Espanha, por sua vez, não inibia o surgimento de universidades, tanto que a primeira universidade da América Espanhola data ainda do século XVI, em Córdoba, na Argentina. E outras universidades acabaram surgindo na América Espanhola. Com relação à imprensa, a imprensa só foi autorizada a circular aqui no Brasil a partir de 1808, com a chegada de Dom João VI. Enquanto na América Espanhola, livros e outros impressos eram permitidos de certa forma. Portugal também centralizou a administração em um único vice-reino. Eles até experimentaram dois vice-reinos, o vice-reino do Grão-Pará e depois o vice-reino do Brasil. Mas logo eles verificaram que aquilo não funcionaria, então eles centralizaram em um único vice-reino. As colônias espanholas, elas foram organizadas em vários vice-reinos, e isso por si só já criava uma subdivisão. Além disso, as províncias no Brasil, elas eram províncias que não tinham qualquer autonomia. A coroa portuguesa interferia direto na administração dessas províncias. Enquanto nas colônias espanholas, essas províncias ganhavam cada vez mais autonomia e criavam identidades muito particulares e muito próprias. No Brasil, um outro fator que foi determinante para a unificação do país foi a vinda de Dom João para cá em 1808 com a família. Dom João ele permaneceu aqui e pretendia continuar até que foi chamado em 1821. Mas ele preparou as bases, mesmo indo embora, para que seu filho Pedro continuasse o seu legado. E foi isso que aconteceu. Quando houve um processo que acabou culminando com a ruptura do Brasil e Portugal, Dom Pedro apresentava-se como a única alternativa viável. Além disso, todas as rebeliões de cunho separatistas, sediciosos que surgiram no Brasil foram duramente combatidos inclusive com pena de morte, enforcamento, fuzilamento,
Pernambuco, por exemplo, só durante o período imperial proclamou 5 repúblicas, o Grão-Pará uma, Maranhão outra, a Bahia 2 repúblicas, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Ou seja, houve vários momentos no Brasil em que os movimentos sediciosos eles tentavam crescer. E a todo custo o governo central ele ocupava e ele punia os rebeldes. Por outro lado, um fator muito importante também que fez com que o Brasil se mantivesse unificado foi exatamente a centralização da administração e dos recursos. No caso das províncias do Brasil, mesmo sendo províncias, quem indicava o governador daquela província ou o presidente daquela província era o imperador, o governo central. Inclusive, várias revoltas regenciais aconteceram exatamente questionando isso. Mas isso não foi modificado. Então, também a centralização dos recursos impedia que as províncias elas tivessem capital suficiente para levantar recursos para comprar armas, por exemplo. Enquanto isso, a América Espanhola ela permitia que surgisse ali lideranças políticas e militares que acabaram então no século XIX culminando com vários movimentos sediciosos, criando vários países. Paraguai, Argentina, Venezuela, Colômbia, Bolívia, Peru, enfim, Chile, vários países acabaram sendo criados a partir daquelas províncias e daqueles vice-reinos. Meus amigos, se vocês estiverem gostando, quero pedir para vocês curtirem, compartilharem, deixarem a sua sugestão, o seu joinha, o seu comentário, tá bom? Isso tudo é muito importante e ajuda muita gente. Um forte abraço!